Olá, agora a gente vai ver a continuação do assunto da aula anterior. Eu vou aprofundar mais, agora eu vou falar de movimento, repouso e referencial. Aqui a gente já tem algumas imagens que explicam um pouco o que é o movimento, o repouso e o referencial. Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma parte falando aqui de movimento e repouso. O que é o movimento? O movimento, ele sempre tem velocidade e a posição varia. O que é a posição variar? Ela mudar de um lugar para o outro. Ou seja, sempre quando você vê movimento, a posição está variando. Mas se você diz, professor, mas e se tiver alguma coisa girando? A posição dela não está variando, não está mudando. Você pode dizer que ela não está mudando num sentido de eixo X, ou seja, no sentido de movimento em linha reta. Mas a posição dela está mudando sim. Aqui, por exemplo, a gente tem um cilindro que uma faixazinha dele aqui, ou seja, é um cantozinho que está arriscado aqui nele. Se você for girar ele, for rotacionar ele, esse risquinho vai para o outro lado. Então, essa primeira parte aqui é diferente dessa segunda parte. Ou seja, a Terra, se ela é esférica, como a gente já sabe que ela é, como ela está fazendo um movimento de rotação, ou seja, você está, por exemplo, digamos que você está assistindo essa aula de dia, e quando chega à noite, você não está na mesma posição em relação ao eixo X, Y e Z do que quando estava de dia, porque a Terra rotacionou, ou seja, você não está mais naquele mesmo lugar onde você estava no começo, ou seja, de manhã. Então, a Terra está em movimento, a velocidade dela é constante, mas ela tem uma variação na sua posição. Tanto é que ela também está em movimento de translação em torno do Sol, então a gente nunca está no mesmo lugar. Repouso. Repouso é quando a velocidade é zero. Não a aceleração, mas a velocidade. O que é ter aceleração zero? Aceleração zero é a velocidade não aumentar e nem diminuir, é manter a mesma velocidade, ou seja, a velocidade constante. Então, repouso, quando a velocidade é zero. Nesse caso aí, a velocidade é zero, não a aceleração. Por exemplo, essa caneta, se eu colocar ela em cima de alguma coisa, aqui, por exemplo, e ela ficar parada, sem nenhum movimento nem para cima, nem para baixo, nem para o lado, nem para o outro, ela está em repouso, certo? E também a posição não varia. Então, como ela está em repouso, ela não tem velocidade, então a posição dela não vai variar. Mas eu vou explicar aqui essa questão de movimento e repouso em relação a referencial, que é o que eu vou falar agora. O que significa o referencial? O referencial é de onde você está vendo, o ponto de vista que você está enxergando alguma coisa ou algo. Por exemplo, digamos que você é essa pessoa aqui, ou essa outra, e estão parados no mesmo lugar, certo? Vamos supor que estão vendo dois corredores, os dois competindo ali, e você está vendo lá, digamos que tem um sensor onde eles estão passando que está dizendo a velocidade deles. Esse da frente está bem cansado, você viu ele passar 20 km por hora. Enquanto o de trás ele está querendo ganhar, ele vai ultrapassar o primeiro. Então ele está a 33 km por hora. Mas você está dizendo isso, que ele está a 33 km por hora e o outro está a 20 km por hora, do seu referencial. Ou seja, você vendo, você estando parado, você estando em repouso, você vai ver eles se movimentando com essa velocidade. Mas, supondo que esse primeiro lugar aqui, olhe para o lado e veja você lá parado. Ou seja, ele não vai ver você parado. Como ele está em movimento, ele vai ver você se movimentando para trás. Vocês entenderam essa ideia? Ou seja, ele, no sentido dele, se ele olhar, por exemplo, se ele ficar correndo e olhar para as mãos dele, digamos que ele consegue correr sem mover as mãos, ele vai ver a mão dele parada. Mas quando ele olha para você, ele vai ver você se movimentando. Okay? Mesma coisa quando uma pessoa está num ônibus ou num carro. Tudo que está lá dentro vai estar naquele mesmo referencial. Tudo vai estar em movimento junto com o carro. Por exemplo, se você estiver dentro de um carro, você estiver com algum objeto na mão e jogar para cima, não é porque o carro está se movimentando que esse objeto que você jogou vai para trás. Ou seja, se você está andando nesse sentido e for jogar um objeto para cima,
ele vai para cima e vai cair na sua mão do mesmo jeito. Mas não é só porque que você está andando na direção para sua frente que esse objeto vai para cima e cair atrás no banco de trás. Isso não vai acontecer. Você já deve ter percebido isso em um ônibus, ou em um carro, em algum móvel, que isso não acontece. Então, tudo que está dentro de um referencial está naquele referencial, certo? Tudo que está dentro do ônibus está em movimento junto com o ônibus. Tudo que está fora do ônibus, você vai ver eles em movimento no sentido contrário, se ele estiver andando para frente. Então, se esse cara aqui ele for olhar para trás, ele vai ver com que velocidade esse rapaz aqui se movimentando. Como ele está a 20 e o cara está a 33, é só fazer uma simples subtração. 33 menos 20 é igual a 13. Então, ele olhando para trás, ele vai ver o corredor de trás vindo na direção dele. Vai ver ele indo na direção dele com a velocidade de 13 km por hora. Então, ele olhando para trás, ele vai ver o cara lá a 13 km por hora. Certo? Enquanto a gente vê ele a 33, o outro corredor vai ver ele chegando a 13. Se ele visse a 33, esse cara ia passar muito rápido dele, ia ter uma impressão de velocidade muito maior do que ele está tendo aqui na realidade, ok? Então, como isso aqui é uma aula mais teórica, vocês vão ter alguns exercícios bem teóricos também para resolver com as suas soluções também aqui embaixo em anexo, ok? Então, até a nossa próxima aula.